Oi, gente linda! Mais uma vez aqui no nosso canal Pérolas da Palavra de Deus. Eu sou o Anísio Rodrigues e eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje sobre 3 dicas. Eu quero falar sobre 3 dicas que vai trazer um equilíbrio para a minha vida, para a tua vida, um equilíbrio financeiro. E na verdade eu tenho até mesmo uma dica bônus. Fique comigo até o final. Se você não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu joinha e aprenda junto conosco. Eu espero que este conteúdo ele seja relevante, que ele acrescente valores na sua vida. E desde já eu agradeço a sua participação aqui com a gente, ok? Vamos lá para o vídeo de hoje. O momento que nós estamos vivendo é um momento de muita insegurança, de muita instabilidade e, lógico, é muito mais fácil se nós tivéssemos equilíbrio de maneira antecipada. Nós estamos no meio da crise, nós estamos no meio da tormenta, então isso se torna mais difícil, mas ainda assim fará sentido para mim e para você já nos preparar para um futuro. Pode ser que no futuro a gente não viva algo semelhante, globalizado, mas de forma pessoal. Então eu e você vamos estar preparados porque nós vamos ter equilíbrio no que diz respeito às nossas finanças. A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é a Flávia Kalina, quem diz, e eu vou deixar o link porque ela fala com maior profundidade. Eu vou falar apenas aqui de um tópico de maneira superficial, que é eu e você precisamos ter uma reserva de 3 a 6 meses. Qual é o valor dessa reserva? É só você calcular qual a sua despesa mensal e começar a reservar entre 3 a 6 meses no mínimo dessas despesas. Para que isso? Para que a gente tenha maior tranquilidade no momento da crise, no momento do desespero. E esse desespero que estamos vivendo, ele não é único, ele é de todo mundo. Estamos todos no mesmo barco, porém, alguns conseguem respirar um pouquinho mais, porque já tem as suas reservas. Se você quer estar preparado e precisa estar preparado, você tem que aprender a reservar, a fazer essa reserva. É fácil? É difícil? Todos nós sabemos o quão difícil tem sido a gente estar aí há 2, 3 semanas sem poder produzir. Então o que é mais difícil? Você fazer a sua reserva ou você viver esse momento sem saber o que fazer? É claro que o fazer a reserva vai se tornar muito mais fácil e principalmente quando nós não estivermos na crise. Eu repito, eu volto a dizer, nós estamos no meio da crise, então é mais complicado. Porém, este vídeo vai fazer muito mais sentido lá na frente. Anote essas dicas que nós estamos dando, falando e compartilhando aqui com vocês. A primeira delas, tenha entre 3 a 6 meses de suas despesas mensais reservado. E quando a gente fala reserva, eu preciso comprar um celular. Não, isso você não vai fazer uso de sua reserva. Eu preciso trocar o pneu do meu carro. Não, isso não é para você fazer uso da sua reserva. A sua reserva é para momentos emergenciais e, para ser bem objetivo, existe um momento mais emergencial do que esse que nós estamos vivendo? Existem em uma escala menor, porém a reserva sempre vai ser para esses momentos. A segunda dica que eu quero falar aqui com vocês, na verdade essa segunda dica vai ajudá-lo a montar essa sua reserva emergencial, vai te ajudar a montar esse seu plano de ação. O David da Banca, que eu também já comentei em outros vídeos, ele fala que quando ele era criança, o irmão mais velho dele o ensinava da seguinte maneira: eles vendiam, por exemplo, um produto, laranjas, e quando vinham com esse valor, o valor das vendas, esse valor o irmão dele dizia assim: nós vamos dividir em 3 partes. Uma parte a gente repõe a mercadoria, a outra parte a gente vai guardar e nós vamos viver da terceira parte. É fácil fazer isso? Também
Eu acredito que não, principalmente para nós que já temos, nós pais de famílias, que já temos nossas despesas. Mas para quem está começando, de repente você conheça alguém que está começando a sua vida de adulto, vamos chamar assim, fica muito mais fácil ela já começar fazendo essa divisão em 3 partes. E um adendo aqui eu quero fazer para nós e que vai facilitar muito mais ainda. Eu e você, talvez, nós não somos como o David da banca, que tinha o produto a ser reposto. E fica mais fácil então, porque já que eu não tenho um produto a repor, eu posso dividir em 3 partes, eu guardo uma parte e as 2 partes que sobraram, eu vivo com ela. Olha, ficou muito mais fácil. Então nós estaríamos falando aqui de 33%. A partir do momento que você conseguir fazer isso, você vai conseguir executar a primeira dica, que é você ter a sua reserva. E a partir do momento que você tiver uma boa reserva, entre 13 e 6, mas é o mínimo isso, você pode ter 1 ano de reserva. Aí você vai ficar tranquilo, ok? Aí você vai ter um equilíbrio que poucas pessoas têm. A terceira dica é semelhante à segunda dica. É sobre a 5ª parte. É um princípio bíblico falado por José a Faraó do Egito. O Egito iria passar por uma fase de bastante abastança, de fartura, de abundância. Mas após esta fase viriam 7 anos de escassez. E o que foi que José ensinou, ou o que foi que ele propôs a Faraó? E Faraó, evidentemente, gostou dessa proposta. De tudo que o Egito produzir, guarde a 5ª parte, ou seja, 20% de tudo que você produzir, você precisa aprender a guardar. Este guardar aqui também caberia como você estar fazendo uma reserva. E esta reserva você já sabe. Para que ela serve? Para que eu e você tenhamos equilíbrio financeiro. E tendo um equilíbrio financeiro, nós também vamos estar protegendo, sabe o quê? O nosso equilíbrio emocional. Porque quantas pessoas que não estão emocionalmente abaladas agora, justamente porque não estavam preparadas para um momento tão pesado como é esse que nós estamos vivendo. Então, se você tem um equilíbrio financeiro, você vai estar protegendo o seu emocional também. São 3 dicas que eu prometi para vocês. A primeira delas, repetindo aqui, guardar entre 3 a 6 meses, fazer uma reserva. E esta reserva pode ser conquistada a partir da segunda dica, que é a dica do David da banca. Você pode dividir em 3 partes e viver de 2. Guarda a terceira parte, seriam 33%. E a terceira dica seria a 5ª parte, você guarda 20%. Você guarda 20% de tudo que você produzir. Todo o dinheiro que entrar na sua casa, você pegar nas mãos, você ter na sua carteira, pega 20% e já deposita, já guarde. E aí você vai aprender a investir, e aí é outro assunto, ok? E qual é a dica bônus? A dica bônus vai fazer muito sentido para você, principalmente você que tem o seu filho, a sua filha. Alguns educadores financeiros, eles dizem que a gente não deve levar as nossas crianças ao supermercado porque você estaria aumentando suas despesas em 30%. Faz sentido isso? Faz. Eu já tive experiência com a minha filha. Quando eu a levo, mas eu não estou falando de uma criança de 10 anos. A minha filha com 18, 19, 20 anos ia comigo ao supermercado e sempre o meu gasto era maior. Então, faz sentido. Agora, vamos pensar por outro lado. Se você levar a sua criança, nós estamos falando aí de uma criança com 7 anos, 8 anos, 10 anos, dependendo da idade do seu filho, da sua filha, quando você for ao supermercado, a leve ou o leve. E você dê R$10, R$20, R$30, dependendo da idade da criança. E você estipule para o seu filho o quanto ele pode gastar desses R$30. Ou até que ele pode gastar todos os 30. Porém, ele só terá R$30 novamente daqui 15 dias.
ou você estabeleça semanal, mensal, dependendo da idade da criança, é bom que você faça semanal. Se a criança tem 7 anos, a ideia dela de tempo é diferente da nossa. Então, um mês para ela será uma eternidade. Então, dependendo da idade da sua criança, do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, enfim, você leve ao supermercado, dê um valor, um certo valor para ela e diga, ó, isso aqui você pode comprar o que você quiser. Se você gastar todo esse dinheiro, você só terá novamente daqui 15 dias, daqui 10 dias, o tempo que você estipular fazer isso. Ok? E aí a sua criança, desde tenra idade, vai aprender também que ela precisa ter planejamento. Se ela pensar assim, você pode até combinar com ela, filha ou filho, você quer tal produto daqui a 3 meses, então cada vez que eu lhe der R$30, R$20, R$10, você reserve uma parte, porque daqui 3 meses você terá tal valor e com esse valor você vai poder comprar tal coisa. A criança vai começar a girar o cérebro dela de maneira que ela vai saber exatamente isso tudo que nós estamos falando, que nós precisamos planejar para que a gente consiga conquistar sem dificuldades. Mas tudo gera em torno disso, planejamento. Então essa seria a dica bônus. Leve o seu filho junto com você, mas ensine o seu filho o que ele precisa fazer com o dinheiro que você depositar nas mãos dele ou dela, ok? São essas as dicas, a dica bônus. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até este momento. Um beijo, um abraço e espero que esse conteúdo ele possa gerar valores na sua vida e fazer diferença, porque isso é o que importa, fazer diferença para que no futuro, ao passarmos por algo semelhante, a gente esteja mais relax, tranquilos, ok? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe.